Na minha dissertação, eu falo que Angela Carter detestava Virginia Woolf. Aí uma professora minha fala: "Ai, você podia mudar o jeito que você fala, porque do jeito que você escreveu na dissertação parece que você concorda com Angela Carter que a Virginia Woolf era uma burguesa safada". Aí eu falei: "Ah, claro". Aí eu não mudei, porque eu também acho que a Virginia Woolf era uma burguesa safada. Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai continuar uma discussão que a gente começou no último vídeo sobre a minha dissertação de mestrado e como eu estudei o discurso da androginia dentro dos textos da Angela Carter. E eu vou trabalhar com um libreto de ópera que a Carter escreveu, que chama Orlando or the Enigma of the Sexes, Orlando ou o Enigma dos Sexos. E a Carter é muito reconhecida pelo trabalho narrativo dela, mas não pelo trabalho dramático dela, apesar de ela ter feito muitas coisas. Ela escreveu o roteiro de um filme que chama Companhia dos Lobos, que, se não me engano, tá completamente disponível aqui no YouTube, e é excelente, é um filme de lobisomem. E ela também escreveu outros 3 filmes, uma peça de teatro, um libreto de ópera e 5 peças de rádio. Ela trabalhou muito com rádio. E pouquíssimas pessoas estudam isso. Inclusive, o libreto de ópera que eu estudo, eu só encontrei no mundo um artigo sobre ele em Lisboa e um artigo sobre ele nos Estados Unidos. De resto, parece que ninguém estuda isso. Mas é sobre isso, estudar novos lugares, né? Tem uma pesquisadora de Angela Carter, amiga minha, Bruna Werneck, um beijo, que estuda a poesia da Carter, que também é completamente jogada de lado dentro da academia. Então, nosso trabalho como pesquisador é esse, né? Encontrar textos, trabalhar textos. Mas beleza, então volta. Orlando, The Enigma of the Sexes. A Carter está fazendo uma leitura de um romance da Virginia Woolf que chama Orlando, uma biografia. E no Orlando, uma biografia, a gente vai ter esse homem, que é o Orlando, que tem várias vivências e tal. Ele conhece uma menina que chama Sasha, que quando ele vê a Sasha pela primeira vez, ele não sabe se é um homem ou se é uma mulher, porque ela tem um aspecto masculino, mas ela parece ser uma mulher e ele queria muito estar com ela, mas ele não pode estar com ela se ela for um homem, né? Olha só, a heterossexualidade compulsória. E aí ele descobre que ela é uma mulher, se apaixona por ela, mas ela trai ele, vai embora pra Rússia, foge dele e fica super triste. E aí ele conhece a arquiduquesa Harriet, e aí a arquiduquesa Harriet quer muito pegar ele, mas ele fala: "Não, não quero, estou triste porque Sasha me abandonou". E aí ele foge pro Oriente, ele casa com uma dançarina, que é a Pepita, e aí, eventualmente, numa noite, ele é assombrado, ele é visitado por 3 entidades, a pureza, a castidade e a... 3 entidades, eu nunca lembro o nome das 3, que são afastadas por uma trompeta de prata, que é um símbolo bíblico, né? Que vai trazer a verdade de Deus, é importante esse detalhe. E aí, quando Orlando acorda, ele é uma mulher. E aí ele vai viver como mulher, ele volta para a terra dele, e nisso tudo, Orlando é escritora. Está escrevendo um poema chamado O Carvalho. Mas nunca dá certo, ele nunca consegue, ele conhece um autor que fala mal dele, aí fica triste e tal, fala que nunca vai publicar, beleza. E aí volta pra terra dele, continua escrevendo, e aí passa o tempo e tal, passam muitos séculos, eu acho que Orlando vive por 4 séculos, e aí ela vai entendendo que ela precisa se casar, que tem normas de gênero, mas ela nunca conseguiu encontrar ninguém. E aí chega o arquiduque Harry, que na verdade era a arquiduquesa Harriet, entendeu? Que tinha se vestido de mulher e agora ele é um homem, e eles podem ficar juntos, mas ele propõe um casamento tipo assim: "Ah, eu faço tudo e você fica em casa". E aí o Orlando fala: "Não". E aí, eventualmente, o Orlando tá triste, sentado perto do carvalho dela escrevendo. E aí chega o Shelmerdine, que é esse homem que aí eles vão conversar e se conhecer, e eles descobrem que nenhum dos dois é exatamente homem, nem exatamente mulher, eles se casam, ficam felizes. Aí Orlando, eu acho que o Orlando tem uma filha, porque a Angela Carter debocha disso. E aí eles vivem felizes para sempre, ela escreve o Carvalho, e enfim, tá. Aí a Angela Carter vai olhar pra isso falando: "Nossa, que pataquara, hein? Carai, existencialista aí falando: olha como é importante subverter regimes de gênero para a tua protagonista acabar casada com um homem dentro de casa". E aí ela começa o libreto dela trazendo uma narrativa do mito do andrógeno que eu falei no último vídeo, mas consolidando ele como se fosse uma grande história de amor. Então aí ela já tá debochando a Virginia Woolf, falando: olha só como eu estou criando uma grande história de amor. Não é nada além disso, é uma história de amor. E aí ela vai trazer pra gente esse Orlando. Um primeiro ponto muito importante é que a Sasha entra na história da Angela Carter como uma mulher. Em momento nenhum há essa dúvida se Sasha é uma mulher. Ela sempre foi uma mulher e Orlando se apaixona por ela. E aí a Sasha não trai o Orlando. Quando eles estão planejando fugir juntos para a Rússia,
O gelo do rio Tâmise quebra e o barco vai embora sem o Orlando. E a Sasha ainda joga um pássaro aos céus como símbolo do seu amor por Orlando. Então já tem uma subversão aí importante, né, do que vai acontecer entre os dois. E aí chega o arquiduque Harry. Mas, na verdade, a gente tinha visto a arquiduquesa Harriet primeiro, né? E a Carter vai mostrar o arquiduque Harriet antes, para mostrar ele se transfigurando na arquiduquesa Harriet, e essa arquiduquesa vai abusar sexualmente do Orlando. Então, várias questões aqui acontecendo. Primeiro, a autoconsciência de gênero, né? A autoconsciência dessa subversão de gênero que a gente não vê no arquiduque e na arquiduquesa da Virginia Woolf, e o fato de que a gente tem uma mulher abusando sexualmente de um homem, que já é tipo... Uau! Mas volta exatamente no que a Carter tinha promovido lá na Mulher de Sade, né? Não é um espaço de gênero, não é homens abusam de mulheres, pênis, vagina. É um lugar social, é um lugar marxista, né? Um sistema de classes em que um sempre precisa abusar do outro. E aí Orlando, devastado que foi abusado por uma mulher, decide fugir para o Oriente. E aí no Oriente não tem Pepita, e nunca se dança com uma dançarina, isso nunca aconteceu. Ele vai ser visitado pelas mesmas entidades lá da história da carta, mas agora Vênus vai aparecer e afastar essas entidades. Então não é uma trompeta de prata. E por que isso é importante? Porque a carta é absolutamente ateia. A carta é da linha de mané Deus, cara. Deus é um problema pro feminismo. A gente precisa matar Deus. Nietzsche já não fez isso há muito tempo. E vocês aí falam de Deus. Então ela traz essa figura mitológica, né? São duas figuras mitológicas, mas enfim. A figura mitológica feminina, grega, para consolidar a existência da Orlando enquanto mulher. Aí Orlando vira mulher. E aí ela vai voltar pra casa, os funcionários dela vão falar que ela continua absolutamente a mesma coisa que ela sempre foi. E os funcionários são um detalhe muito importante. A Hermione Lee, quando ela vai estudar esse texto da Carter, ela demonstra como a Carter explana a burguesia da Virginia Woolf, porque os funcionários, as pessoas que realmente fazem a casa funcionar, não tem relevância nenhuma no romance. E a Carter vai trazer eles para a primeira página, para ser esses narradores que vão guiar tudo. Então, como a classe operária que conduz toda a narrativa, né? Não é só esse burguês aí que vai mudar de sexo, é ele que se dane. E aí, o Harry volta, e aí ele fala, oi, eu sou o Harry, e a gente pode casar, e você fica em casa cuidando dos filhos, e eu viajo. E aí Orlando fala, não, what? Não. E aí a gente tem essa promulgação de um casamento totalmente heterossexual, né? No qual o homem faz tudo e a mulher fica em casa, lavando, passando e tal. E aí a Orlando fala, não, não quero, beleza. E aí passam os séculos, a Orlando vai descobrindo o que significa ser mulher, né? E aí ela precisa usar crinolina, usar um monte de coisa e tal. E aí, eventualmente, as pessoas esperam que ela tenha filhos, os funcionários dela se casam, o mordomo é a governanta, e aí ela fica tipo, nossa, eu fiquei sozinha. Poxa, e ela começa nesse negócio de sofrimento, que é claramente um deboche com a Virginia Woolf. Do sofrimento da Orlando, de ter ficado sozinha, apesar de sempre ter sido contra o casamento heterossexual. E aí a Orlando vê um carvalho e pensa, nossa, eu vou suicidar. E aí ela amarra uma corda no pescoço e no carvalho pra se matar. E é muito irônico como esse objeto, que é um grande símbolo pra Virginia Woolf, de uma possibilidade de literatura andrógena que subverta os paradigmas de gênero, vira o suicídio da Angela Carter. Isso porque a Virginia Woolf também suicidou, né? Então a Angela Carter tá debochando a cara dura mesmo. Mas como essa ideia de androginia, de literatura e tal, está levando à morte de uma pessoa que não consegue se encaixar nesses paradigmas. E aí o Shelmerdine cai de paraquedas. Do nada. Chega o Shelmerdine, cai de paraquedas, e aí o Orlando fala, eu estou morta. E aí ele fala, vamos casar. E ela fala, vamos. E aí eles se casam. E aí o Shelmerdine vai embora e deixa o Orlando em casa pra cuidar da vida dela. E aí, de novo, é a ironia da Carter falando, olha o final daquela bosta daquele romance da Virginia Woolf. Promulgou o tempo inteiro que não podia ser isso, a gente não podia ter um casamento heterossexual no qual o homem faz um monte de coisa e a mulher fica em casa. E é isso aí que acaba o livro, né? Olha que história de amor. Claro, os Woolfianos, quando chegar esse vídeo deles, eles vão me matar. Mas não sou eu dizendo, é a Angela Carter. O fato de eu concordar com ela não tem nada a ver com isso. E aí, a Orlando tem o final, o epílogo, vai repetir uma cena do romance. Por quê? No romance, a Orlando vai pra essa loja, tipo um Carrefour da vida, e aí ela vai comprar umas coisas e ela vê uma mulher que parece a Sasha. E ela fala, Sasha? Essa aí não é a Sasha. Aí ela, tá. Aí um funcionário veio pra ela e fala, você quer alguma coisa? Ela sai de banho.
No libreto, o que vai acontecer? A Orlando vai entrar e vai ver a Sasha. Agora é teatro, né? Então realmente é a Sasha. E ela fala, Sasha! E a Sasha fala, não sei quem é você. E aí pode ser o fato de a Carter ter tentado desenvolver essa ideia de que não era a Sasha, era só uma visão do Orlando, mas não é isso que acontece no libreto. Ou pode ser o fato de que realmente a Sasha não ficou tão presa à relação dela com a Orlando. Mas a Orlando sim. Por quê? Porque quando o funcionário do mercado vira pra ela e fala, você quer alguma coisa? Ela fala, eu gostaria do passado. E aí ele fala, isso não está à venda. Aí ela, então sai de banho. O fato de a gente ter uma Orlando melancólica é muito significativo. Vamos lembrar daquele termo que a gente falou no último vídeo sobre androginia relacional, né? Sobre essa relação entre iguais. E aí eu vou te falar, pensa com a tia. O casamento que o Harry propôs era uma bosta, né? Era essa ideia de que a mulher vai ficar em casa enquanto o homem vai viajar e fazer tudo o que ele quiser. Mas é isso que acontece no relacionamento da Orlando com o Shelmartin. Então, quiçá, Orlando fique presa nesse passado com a Sasha, porque foi o único momento em que ela vislumbrou a possibilidade de uma androginia relacional. Em que talvez ela pudesse ter tido uma relação de iguais e não esse casamento no qual ela terminou. E aí, o que eu trabalho na minha dissertação é, no Orlando da Carter, não tem androginia. A Orlando não subverte paradigmas de gênero e termina de escrever o livro dela, porque essa é uma discussão burguesa. É um existencialismo que a Carter vai olhar e falar, ah, Virginia Woolf, não me estressa essas horas. A gente aqui na 6x1 e você falando uns trem desse, ah, pelo amor de Deus. A Sasha é só uma mulher. A gente não tem aquele ser que chega e Orlando não sabe decidir se é um homem, se é uma mulher, até a Sasha se revelar. Isso nunca acontece. Shelmartin não é andrógeno, como ele seria no romance da Virginia Woolf. Não tem nada de andrógeno. Ele é um macho que chega do nada, fala, vamos casar, se casa e vai embora. E talvez a única figura que pudesse ter subverte paradigmas de gênero seria a arquiduquesa ou o arquiduque Harry. Mas quando a gente vê a proposta de casamento que ele promulga, ele não é andrógeno, ele é claramente um homem querendo uma mulher que fica em casa enquanto satisfaz os prazeres dele. E se a gente não tem a possibilidade de consolidação de um relacionamento entre iguais, né, de uma androginia relacional, então não existe androginia no texto da Carter, porque a androginia existencialista da Virginia Woolf é uma discussão estúpida e burguesa. Então essa é a minha conclusão. A Angela Carter subverte a androginia. Eu faço uma citação dela que ela fala: eu gosto muito de colocar vinhos novos em garrafas antigas, especialmente se a pressão do vinho fizer a garrafa antiga explodir. E eu falo que é isso que ela tá fazendo. Ela tá pegando esse conceito novo de relação, de subversão de paradigmas de gênero numa perspectiva marxista de sexos, colocando dentro da garrafa da androginia, essa garrafa explode. Por isso que ela vai usar o termo hermafrodita. A palavra androginia não aparece no texto da Carter. A gente precisa de uma perspectiva corpórea e trabalhista para bater de frente com a ideologia burguesa da Virginia Woolf e quebrar essa noção de andrógeno e criar uma nova perspectiva, que é o que eu vou chamar de androginia relacional. Então é isso, foi ótimo poder falar da minha dissertação em mais de 20 minutos, porque defender uma banca de mestrado em 20 minutos é um saco. Mas a minha foi linda, porque de professores maravilhosos. Um beijo, Natália, Nícia e Alita. E é isso, espero que todos possam ter uma carreira acadêmica, caso vocês queiram, maravilhosa, e que vocês aproveitem as pesquisas. Tem um cabelo dentro da minha boca, eu não tô conseguindo tirar. Mas é isso que eu pesquisei. Angela Carter, não tem nada a ver com a minha pesquisa de doutorado, depois eu falo do meu doutorado, tá? Tirei o cabelo. Beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo.